no livro dos Atos, capítulo 9. Nós vamos ler, não vamos ler todo o trecho, mas nós vamos estudar o final do capítulo 9, né, versículos 32 em diante, e o capítulo 10. Palavra de Deus, a partir do versículo 32. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida, e encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos que jazia em cama, pois era paralítico. Disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula de nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedisse: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas cercaram chorando, mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizera, enquanto estava com elas. Mas Pedro, feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de Simão, curtidor, de um curtidor chamado Simão. Morava em Cesareia um certo homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope, manda chamar Simão Pedro, que tem por sobrenome Pedro. E ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo se retirou o anjo, lhe falava, e chamou 2 de seus domésticos, um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou a Jope. A partir do versículo 17 agora, irmãos. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais. A que viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia Cornélio, estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar-lhe, saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. A quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar?
Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão, sobrenome Pedro. Acha-se hospedado na casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te for ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com eles. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, o qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho, de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão que vieram com Pedro admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Senhor, tua palavra foi lida, ó Deus. Ela é mais do que suficiente, ó Deus, para edificar, para nos exortar e para nos chamar para ti, Senhor. Abençoe teu povo, Pai, com a meditação dessa noite. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Uma vez o Duque de Cambridge disse: qualquer mudança, em qualquer momento, por qualquer motivo, deve ser lamentada. E há um velho ditado que diz assim: se vierem coisas boas ou se vierem coisas más, tristeza ou pesar, eu permaneço como estou agora, ou eu fico no meu status quo. A mudança é difícil para a maioria das pessoas. Mudança é difícil dentro de uma casa, mudança é difícil dentro de uma igreja. Resistimos mudanças na música, resistimos mudança numa abordagem, resistimos mudança no sentimento de uma congregação. Algumas igrejas não podem crescer, por quê? Porque não estão preparadas e dispostas a fazerem mudanças, as mudanças necessárias para o crescimento. E essa resistência à mudança não é nova, isso vem acontecendo desde a igreja do 1º século. Nos últimos versos de Atos 9, e o capítulo 10, nós vemos o quê? Deus começando a fazer uma mudança na igreja primitiva, da qual essa mudança originou que todos nós estivéssemos aqui hoje. Tornou-se o evangelho possível para mim e para você. Por que nós temos essas histórias sobre o apóstolo Pedro? A partir do versículo 32 do capítulo 9, nós lemos algumas histórias meio que fora do lugar de Pedro. E essas histórias são para nos mostrar as paredes caindo entre os judeus e os gentios. O primeiro relato é a história de Enéas, que vivia em Lida. Ele, passando por Lida, encontrou um homem que estava enfermo, paralisado há 8 anos, e, em nome de Jesus Cristo, ele o curou. Provavelmente era uma comunidade judaica que tinha o quê? Um novo grupo de crentes lá. E, com o milagre de Enéas, muitos foram convertidos ao evangelho. Pedro não se auto-intitulou, Jesus te cura.
Jesus pode curar qualquer um. Só Ele pode curar. E muitos de Lida e Sarona ouviram dos milagres que Pedro fazia e se converteram. Enquanto isso, em Jope, mais a oeste, na costa do mar Mediterrâneo, versículos 36, uma discípula chamada Tabita, o nome aramaico, Dorcas, o nome grego, adoeceu e morreu. E os discípulos, ouvindo que Pedro estava em Lida, que era um lugar próximo, mandaram chamar. E Pedro prontamente atendeu e foi. Note algumas coisas aqui e ressuscitou em nome de Jesus Dorcas. Note algumas coisas aqui. Primeiro, é evidente que milagres não eram comuns. E nem todos os crentes recebiam poderes milagrosos. Esses discípulos acharam que necessário que Pedro viesse. Segundo, embora Dorcas fosse uma crente, ela aparentemente não era judia. E os judeus, eles enterrariam o corpo dentro de um dia da morte. E note que na cura dessas pessoas, Pedro faz ouvir o nome de Jesus. Eu acredito que essas histórias são dadas o quê? Para criar a história que está por vir. O mundo de Pedro estava o quê? Se expandindo. Esse judeu orgulhoso estava começando o quê? A ver o mundo que Deus viu. Até agora Pedro, como todo bom judeu, acreditava que o quê? Para ser cristão, os gentios só podiam ser salvos se eles se tornassem judeus, judaizantes, fizessem a circuncisão. Isso é, ele estava forçando as pessoas a mudarem a sua teologia. E Pedro, nós não lemos mais nós vamos ler um trecho agora, ele teve uma visão com os animais. A história de Cornélio é uma história significativa na Bíblia. Por quê? Porque é uma das histórias que mais se repete mais de uma vez no livro de Atos. Capítulo 10, versículo 1 e 2. Um homem da corte romana, um centurião que cuidava de 100 homens, 100 soldados, piedoso, temente a Deus. Ele adorava o Deus dos judeus, o verdadeiro Deus, mas ainda não havia se tornado judeu. Ele não havia sido circuncidado. Um homem generoso, um homem piedoso. E a Bíblia nos diz que Cornélio orava, estava orando, quando o anjo se aproximou dele e o chamou. E ele, que é, Senhor? As tuas orações, as tuas esmolas, as tuas boas ações chegaram para a memória diante de Deus. Agora, manda mensageiros a Jope, manda chamar Pedro, que está na casa de Simão Curtidor. Jope estava aparentemente sobre uma viagem de um dia, do sul da Cesareia. Enquanto os servos iam procurar Pedro, o próprio Pedro teve uma visão. Pedro estava na casa do Simão Curtidor, orando, quando de repente ele tem uma visão, ele entra em transe e sonhou, provavelmente estava com fome, ele sonhou com alimento, com um grande lençol sendo baixado do céu, e onde havia todos os tipos de criaturas, algumas consideradas limpas, outras impuras para os judeus, e Pedro ouviu a voz de Deus dizer: levanta-te, mata e come. Pedro viu esse sonho como um teste da sua fidelidade, porque os judeus não comiam alimento impuro. Ele estava disposto a ser fiel às leis dietéticas que ele herdou da sua família. Deus respondeu: não considere nada impuro o que Deus tenha feito limpo. O mesmo sonho se repetiu 3 vezes. Foram 3 vezes que ele sonhou. Pedro acreditava que Deus estava falando com ele, e ele perguntou a Deus o que ele falava, o que Deus estava querendo dizer. Enquanto Pedro perguntava o significado do sonho a Deus, chega os soldados enviados da casa de Cornélio. E de alguma forma Deus claramente disse a Pedro: vá com esses servos de Cornélio. Pedro convidou os criados para pousarem, hospedou-os na casa de Simão o Curtidor, o que foi uma grande coisa em si. Por quê? Porque os judeus não convidavam os gentios para suas casas. Versículo 23, tá, meus irmãos? E no dia seguinte ele foi para a casa de Cornélio como Deus instruiu. Pedro não foi sozinho, ele levou alguns dos homens de Jope com ele. Talvez Pedro antecipou o que ia acontecer, então ele levou algumas testemunhas junto com ele. Cornélio, quando recebeu Pedro, o que ele fez? Se prostrou
adorou. E em todas as escrituras, a reação típica daqueles que tiveram uma visão de anjos é o quê? Prostrarem-se. Prostrarem com o seu rosto sob adoração daqueles que tiveram uma visão. Nós também, eu acredito que se tivéssemos uma visão de anjo, nós nos prostraríamos. Eu acho que não seria diferente. Então é compreensível que Cornélio tenha feito isso. Ao ver um grande personagem, o apóstolo que esteve com Cristo, Pedro, que está realizando muitos milagres, especialmente depois da sua reputação, né, de ressuscitar Dorcas. E aí, Cornélio, o que ele fez? Toda vez que ocorre esse tipo de coisa, né, na Escritura, de alguém se inclinar-se e tal, a um apóstolo, a um profeta, a resposta aqui é a mesma. Pedro disse: ergue-te, levanta-te, porque eu sou homem como você. Eu também sou homem. Eu não sou digno da sua adoração. Pedro visita Cornélio e prega o evangelho. Pedro pregou o quê? A vida, ministério de Jesus. Interessante, né? Às vezes a gente fala que a gente deve dar o nosso testemunho, a gente deve viver. Contudo, irmãos, nós não devemos confundir com evangelismo, porque o nosso testemunho seria um pré-evangelismo. Quem estaria interessado no nosso testemunho? Os nossos amigos. Minha vida era assim, e eu fiz isso, e Deus fez isso comigo e me transformou. Mas, então pode ser de interesse somente para os nossos amigos, mas, novamente, a nossa vida não é o Evangelho. O que é o Evangelho é a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, e essa deve ser pregada, e essa deve ser fielmente falada. E foi o que Pedro fez na casa de Cornélio. E Cornélio estava o quê? Com toda a sua família, seus amigos mais próximos. O poder de Deus para a salvação é o quê? O Evangelho de Jesus Cristo, apresentado aqui de uma forma resumida. E ele apresenta para aqueles que estavam na casa de Cornélio. Lembrem, eram gentios, era da corte romana, era do Império Romano. Eles não eram judeus. O que aconteceu? Depois foi uma tremenda obra do próprio Deus. Acredito que Pedro estava falando sobre a vida nova em Cristo e disse aos crentes, quando eles se tornarem novos, o Espírito habitaria neles, transformaria eles em novas vidas. E antes que Pedro pudesse terminar o sermão, antes que o coral cantasse "Eu quero ser um vaso", não, antes que tudo acontecesse, o Espírito Santo abaixou na vida daquelas pessoas e todos se encheu do Espírito e os corações foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, assim como aconteceu no Pentecostes, assim como aconteceu em Samaria, acontece agora entre os gentios. Entre os gentios. Foi um testemunho poderoso, como os judeus, como os samaritanos, que Deus acolheu essas pessoas como filho do Deus vivo. E desde que Pedro testemunhou o trabalho do Espírito Santo de Deus, ele declarou que o povo deveria ser o quê? Batizado. Deveria ser recebido como membros na igreja. Até quando você vai ficar? Tenho Cristo, mas eu não quero fazer parte da igreja. A evidência é você se juntar à igreja visível. É você fazer parte do corpo visível de Cristo. É fazer sua profissão de fé, seu batismo. O que nós podemos aprender? São histórias interessantes, mas o que tem a ver conosco? O versículo-chave para mim está no capítulo 10, 34 e 35. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Isso é o que você e eu devemos aprender. Mas o que significa que Deus não mostra favoritismo? Exatamente. Nós aprendemos que Deus não mostra preconceito para com as pessoas. A mensagem da salvação não é apenas para as pessoas da igreja, para as pessoas boazinhas. Não. A mensagem da salvação é para aquele que confiar em Cristo, para a sua vida como Senhor e Salvador, e segui-lo como Senhor das suas vidas. A mensagem é para todos. A Bíblia mostra que porque Deus revogou as leis dietéticas,
foi para demonstrar o quê? Que os impuros estavam sendo o quê? Acolhidos e purificados aonde? Em Cristo. Em Cristo, aqueles que eram considerados impuros se tornam puros. Todos nós começamos as nossas vidas impuros. Nós nascemos em pecado e em alguns aspectos ainda somos imundos. Mas se confessamos a Cristo e depositamos nele a nossa confiança, a nossa esperança para a salvação, então ele está em nós e nós estamos nele. E se esse relacionamento existe na sua vida nesse momento, não permita que ninguém o chame de imundo, visto que Deus já o declarou limpo, puro. Isso é o significado da justificação. Cristo justificou, nos tornou limpo, puros, pagou o preço das nossas iniquidades. Deus removeu diante de si o que? As impurezas que tínhamos. Deu acesso à nossa vida ao que? A presença de Deus, porque o pecado foi aquilo que causou separação entre o homem e Deus. E através de Cristo nós tivemos o quê? O acesso direto a Deus. Eu não preciso de ninguém para confessar os meus pecados a Deus. Eu posso confessar diretamente a Deus através de Cristo Jesus. Eu não preciso de mediador. Há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Cristo é o nosso mediador. Através dele, eu posso acessar a Deus. Esse é o mistério do qual Lucas está falando, que nós, que por natureza somos impuros, fomos declarados limpos por Deus. Quando Deus nos declara limpos, somos limpos aos seus olhos. E ele entendeu o quê? Que os braços de Deus estão abertos para qualquer um que receba. Para Pedro, essa foi uma mudança radical no seu pensamento. E francamente, para muitos na igreja, hoje essa ideia de mudança de pensamento pode ser difícil. Sabemos que o preconceito é errado, mas nós tendemos o quê? A olhar algumas pessoas e concluir que elas estão fora do limite da graça. Talvez os marginalizados pela sociedade, às vezes a gente acha que Deus não pode alcançá-los. E é justamente esse texto que está falando sobre isso. Não há acepção de pessoas. O próprio Deus, é o próprio Deus que faz, que purifica e que adota. E nós temos, alguns preconceitos, às vezes como etnia, pessoa que foi criada numa religião diferente, reputação, você é muito jovem para entender, ou você é velha demais para mudar, pensamento político diferente do nosso. Como isso tem causado separação entre os irmãos? A igreja de Cristo, ela é de Cristo, ela não tem partido. Ela é Cristo. O partido, o próprio nome diz partido, separado. A igreja é do Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor da igreja. Nós temos que respeitar as opiniões contrárias à nossa, mantemos as nossas convicções, mas em Cristo nós somos um só, uma só família, um só rebanho. A mensagem de Atos 10 é que os braços de Deus estão abertos para quem confiar nele. Eu certamente não estou dizendo que todo mundo está indo para o céu, não é isso. Mas todos aqueles que confiar em Cristo podem ir para o céu. Não importa qual seja o seu passado, o que você fez de errado, quantas coisas ruins te marcam lá e te assombram ainda hoje. Em Cristo essas coisas ficam para trás. Cristo te faz nova criatura. Não importa. A oferta de perdão e nova vida se estende a você. Se você confiar nele, ele lhe concederá a vida eterna e o fará uma nova criatura. Segundo, essa passagem é crucial das Escrituras porque ela nos lembra que nós somos salvos, sabe como? Somente pela graça de Deus. Tem gente que ainda não entendeu isso. Só se Pedro, por exemplo, cresceu acreditando que uma pessoa poderia ser feita nova por Deus somente o quê? Se ele se tornasse judeu, se ele fosse um judaizante, isso é, se ele se circuncidasse, se ele fosse judeu. Eles não só poderiam ser salvos se adotassem a maneira judaica de fazer as coisas, eles só poderiam ser salvos o quê? Se fossem circuncidados e seguissem as leis. Esta passagem, justamente, ela contesta essa ideia, ela vem contra essa ideia, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas e aqueles gentios que não eram judeus,
receberam o Espírito Santo, foram plenos do Espírito Santo, e a graça de Deus se estende a todos. Então é pela graça, e não por merecimento, não porque eu sou bom, porque eu fiz isso ou aquilo, mas a graça, a graça. Cornélio e sua família e amigos, foram receptivos à mensagem de Deus. Não havia nenhuma exigência colocada sobre eles, além de que eles o quê? Pela fé recebessem esse dom gratuito de Deus para a vida eterna, através de Cristo. Nós frequentemente adicionamos coisas. Olha, para você ser uma nova criatura em Cristo, você vai ser salvo pela graça de Deus e precisa mais alguma coisa. Aí as pessoas, você precisa mudar as roupas que você está vestindo, você precisa mudar o jeito que você adora a Deus, você precisa mudar as suas boas ações, a quantidade de oferta que você dá, os padrões de vida que ela tem, você precisa mudar. Gente, essa mudança vai ocorrer naturalmente, mas é Deus que vai, não é a roupa, não é o que você faz, não é nada externo, não é nada que dependa de você que te dá a salvação. É justamente o que? A graça. A graça. Essa é a maravilha do Evangelho. Não é nada externo a nós, meus irmãos. A maioria das pessoas do mundo acredita que só podem ser salvos se confiarem em Jesus e mais alguma coisa. Não é possível que é só eu acreditar que Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos, que eu só tenho que confessar os meus pecados a Ele e mudar de vida e receber como Senhor e Salvador. Não é possível. Tem gente que fala, eu tenho que fazer alguma coisa. Essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho do Novo Testamento é que você e eu podemos ter uma vida eterna se confiarmos em Cristo, pela fé. A sua obra, a obra de Cristo, ela é suficiente para nós. Não precisamos de mais nada. Ela, a obra de Cristo. Qualquer coisa que eu tente adicionar à obra de Cristo, eu estou o quê? Minimizando a obra de Cristo, dizendo que ela não é suficiente para me salvar. Os reformadores nos dizem que nós estamos salvos somente pela graça, sola gratia, somente pela fé, sola escritura, somente através da autoridade das Escrituras e somente, só lhe deu glória, apenas para a glória de Deus. E meus irmãos, esses pontos, os 5 solas, isso é bíblico. É bíblico, é um testemunho bíblico. Essa foi a revelação que Pedro recebeu. Isso é o que Paulo lá em Efésios 2, 8 e 9 diz. Porque pela graça sois salvos. Como? Mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Não de obras. E se você continuar lendo, nós somos sim chamados a fazer boas obras, mas não para ser salvos, mas porque somos salvos. Aí eu vou servir a Deus em gratidão. E também Jesus disse, mas a todos quantos receberam, não há condição, não há outras condições, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Essa é uma verdade cristã essencial. É possível que você esteja aqui hoje e gostaria de receber a vida eterna, mas você não se sente bom o suficiente. Você pode sentir que, se pudesse ser uma pessoa melhor, Deus o aceitaria em seu reino. A menos que você seja perfeito, e apesar do que você pensa, você não é perfeito. O único perfeito foi Cristo. Você não pode fazer nada para merecer o dom da vida, o dom de Deus. Este é um presente, é gratuito, é um dom gratuito, um presente para ser recebido e permitir que Deus trabalhe na sua vida. Talvez você seja como Cornélio hoje, você quer conhecer a Deus, mas não sabe onde procurar. Deus não está se escondendo. A mensagem da salvação da vida eterna está disponível para você. Ela está disponível para você. Você pode sair daqui hoje certo de que irá para o céu, se você morrer. Pode ter certeza, não por causa de algo que você fez, mas por causa da graça de Deus, por causa do que Cristo fez. E assim como a casa e os amigos de Cornélio, será o quê? Feito novo.